Olá pessoal, estamos de volta para mais um ClimaCast. Meu nome é Paulo César Centelha, sou professor titular da área de agrometeorologia da Exalc USP e também CTO da Agrimet. O ClimaCast é uma iniciativa da RTC e da Agrimet, onde a proposta aqui é a gente trazer sempre informações atualizadas sobre a influência do clima para a agricultura do estado do Rio Grande do Sul. Para esse ClimaCast, primeiramente a gente vê aí que as chuvas, ao longo desse mês de julho no estado do Rio Grande do Sul vêm sendo bem abaixo do que normalmente ocorre, Então vejam que nesse primeiro mapa a gente vê ele praticamente todo marrom, que indica aí chuvas predominantemente abaixo de 50 milímetros. Isso indica aí uma condição de anomalia bastante acentuada para a grande maioria das regiões do estado. São poucas exceções onde a anomalia é leve, Na grande maioria dos casos aí, a anomalia é bastante acentuada. Isso também persiste aí e avança para o estado de Santa Catarina, como a gente bem vê nesse mapa. Bom, além da seca, ou dessa diminuição nos níveis de precipitação no estado, que nessa época do ano não é tão preocupante, porque as baixas temperaturas levam a taxas de evapotranspiração não tão acentuadas, Mas o que veio acompanhado com essas poucas chuvas foi o avanço de mais uma massa de ar polar de forte intensidade. Então, como a gente vê aqui claramente, as geadas, temperaturas aí abaixo de 2 graus Celsius no abrigo, atingiram boa parte do estado do Rio Grande do Sul, mas principalmente o noroeste, Planalto Centro, Centro-Noroeste, nessas regiões onde a geada foi mais intensa. Nas outras regiões também houve um resfriamento intenso, porém sem casos de geadas mais expressivas. Veja que dessa vez as temperaturas, como a gente vai ver daqui a pouco, caíram bastante, chegando aí até mesmo em valores negativos. Isso no abrigo meteorológico, o que ao nível da cultura com certeza vai bem mais abaixo. Como a gente bem sabe, a diferença entre a temperatura do abrigo meteorológico, que fica 1,5 m, 2 metros de altura, e o que ocorre na superfície exposta ao relento, ou seja, na folha das plantas, tem uma diferença aí que oscila de 3, 4 até 5 graus. Isso indica o quê? Que 2 graus no abrigo indicaria -3 na cultura, ou 0 no abrigo meteorológico indicaria aí até -4, -5 ao nível da cultura. Bom, como a gente vê aqui nas previsões, então a gente percebe claramente esse resfriamento intenso. São Luís Gonzaga com as temperaturas, pouca chuva e as temperaturas caindo abaixo de 0. O prognóstico para os próximos dias é que deve haver a entrada de uma nova massa de ar polar com forte intensidade. Alguns modelos já indicam aí geadas muito intensas, outros nem tanto. Então veja que o Global Forecast System mostra a entrada dessa massa de ar polar, mas ainda com temperaturas mínimas aí não tão drásticas. Mas a gente pode garantir que com certeza essa nova massa de ar polar deve trazer sim condições de geada e a tensão tem que ser mantida. Veja que também para os próximos 30 dias a gente tem um prognóstico de chuva aí bem abaixo do esperado, para o mês, principalmente aí pegando agora esse finalzinho do mês de julho e principalmente o mês de agosto. Então, somando 43 milímetros em São Luís Gonzaga. Veja que em Santa Rosa uma situação muito semelhante, tanto em termos das temperaturas que foram observadas, da ausência de chuvas nos últimos 30 dias, quer dizer, poucas chuvas nos últimos 30 dias, e um prognóstico aí de um primeiro sinal, essa passagem da frente, atrás da qual vem a massa de ar polar, e posteriormente aí uma ausência generalizada de chuvas aí por cerca de 20 dias, o que preocupa bastante, principalmente para a cultura do trigo, que está em desenvolvimento em grande parte das regiões do Rio Grande do Sul. Indo para Campo Novo, veja que situação semelhante, 41 milímetros, Água Santa 36 milímetros e também queda de temperatura em decorrência da massa de ar polar que vai atuar. Sarandi 36 milímetros, indo para Não Me Toque 42 milímetros, enquanto que Birubá 43, tudo no mesmo nível aí, a gente vê de 30 a 40 milímetros, Panambi 35 milímetros, Cruz Alta 43 milímetros, Tupanciretã 45 milímetros, Júlio de Castilhos também 45 milímetros, São Serpé 51, um pouquinho mais, a mesma coisa para Caçapava do Sul com 57 milímetros,
posteriormente Bagé com 54 e fechando Arroio Grande com um pouco mais de chuva. Veja que o total de chuva, na realidade, não reflete em suma o que vai acontecer, né? Porque tem esse primeiro sinal de precipitação com a passagem da frente, porém, após isso, todas as regiões devem ficar aí com cerca de 20 a 25 dias com poucas precipitações, com a chuva só devendo retornar lá para o final de agosto. Isso é o que mostra, né, o Global Forecast System, que é o sistema do NOAA de previsão de tempo. Bom, quando a gente vai para o impacto disso tudo, né, no armazenamento de água no solo, a gente vê que nós, apesar dessa ausência de chuvas nos últimos dias, né, ao longo do mês de julho, isso vem promovendo uma redução na disponibilidade de água no solo, mas como eu disse, temperaturas muito baixas fazem com que as taxas de evapotranspiração não sejam tão altas e, consequentemente, não há uma redução tão drástica, com exceção de alguns pontos, poucos pontos que estão em amarelo aí, que o armazenamento de água no solo já fica num nível mais, vamos dizer assim, razoável para o desenvolvimento da cultura. Com a passagem da frente, deve chover, então, a partir do dia 31 aí, que é o próximo mapa, que é o da direita, a gente vê claramente que aumenta a disponibilidade de água no solo e isso se mantém até aproximadamente o dia 5 de agosto. E aí, a partir daí, dia 10 já vai caindo o armazenamento, mesma coisa acontece para o dia 15 de agosto e a gente fecha aí no dia 25 de agosto, que seria os 30 dias de previsão, já com a região noroeste, centro e Planalto aí numa situação um pouco mais complicada, principalmente na região noroeste e na região ali do Planalto, onde a disponibilidade de água no solo já deve ficar numa condição desfavorável para o desenvolvimento das culturas, principalmente da cultura do trigo. Bom, esse é o mapa que a gente sempre traz, né, comparando o ano passado em relação à disponibilidade de água no solo para esse ano. Então a gente vê uma condição muito boa que ocorreu entre os meses de junho e julho. Aí a partir de julho, mesmo com as poucas chuvas que a gente observou, ainda mantendo o armazenamento no nível razoável, principalmente no primeiro e segundo decêndio. Agora nesse último decêndio voltando a chover e a partir daí aqueles 20 e tantos dias com poucas chuvas, o que vai diminuir a disponibilidade de água no solo, como a gente claramente vê aqui no mapa de baixo para 2021. Bom, com relação ao que a gente pode esperar para os próximos trimestres, a gente monitorando as condições de disponibilidade, ou melhor, as condições de temperatura do oceano e a anomalia disso em relação à média, a gente já começa a ver que apesar de ainda estar numa situação meio indefinida, próximo à América do Sul, uma situação de um pouco mais de aquecimento, enquanto que na região mais central do Pacífico Equatorial já começamos a ver novamente alguns spots, algumas áreas com temperaturas oscilando para menos, ou seja, com anomalias negativas da temperatura da superfície do mar, o que já nos traz aí um indicativo de que há possibilidade de que uma laninha volte, mas isso ainda não é certo. Bom, só para lembrar, né, que quando a gente avalia as condições de El Niño, Laninha e condição de neutralidade, a gente sempre está avaliando essa posição que a gente chama de posição 3.4. Então, fique bem claro que isso aqui não é a condição próxima à América do Sul, mas sim no meio do Pacífico, né, que nos permite indicar justamente essa variação que existe de pressão atmosférica entre a região de Darwin, na Austrália, e a região do Tahiti, tá? Então, de uma forma geral, é aqui que nós estamos monitorando o que acontece e é exatamente nessa posição que o NOAA faz o monitoramento trimestral da anomalia da temperatura da superfície do mar. Então, veja que no último ano, como vocês bem sabem, a gente passou, né, no ano agrícola 2021, passamos por uma condição de laninha, né? E a laninha, apesar de ser normalmente um evento complicado para o estado do Rio Grande do Sul, nesse último ano não foi tanto, porque nós tivemos aí efeito da temperatura do Atlântico interferindo aí nos regimes de precipitação do estado, principalmente para a cultura da soja. No caso do milho a gente sabe que foi uma situação diferente. E os prognósticos daqui para frente é o que interessam, né? Então a gente tem aqui primeiramente um modelo proveniente do IRI, né, do lado esquerdo, que mostra aí diversos modelos indicando, né, que vai haver aí, ou daqui para frente se projeta
que possa haver uma condição de neutralidade na grande maioria dos modelos, mas boa parte dos modelos já mostrando uma condição de retorno da laninha. Veja que isso se repete quando a gente analisa também naquela posição Ninho 3.4 o modelo europeu do ECMWF, onde a gente vê a grande maioria dos modelos ainda na condição de neutralidade, mas vários modelos já mostrando a condição de laninha. Então, isso já nos traz uma expectativa de que o que vai acontecer nesse próximo ano agrícola vai ficar predominantemente, não podemos dizer que é 100%, mas vai ficar predominantemente entre a condição de neutralidade e a condição de laninha. E isso também se confirma pelo modelo australiano, rodado agora no dia 17 de julho, onde a gente observa aí também boa parte dos modelos continuando a indicar a condição de neutralidade, enquanto outros tantos modelos indicando o retorno da laninha. Obviamente não podemos ainda, né, afirmar que vai ser uma laninha ou ano neutro, mas de qualquer forma, para o Rio Grande do Sul a gente sabe bem que tanto um quanto o outro normalmente trazem aí menores volumes de precipitação, chuvas mais irregulares, o que acaba sendo uma preocupação muito grande para essa nova safra do milho que está entrando no campo aí a partir de agosto e também posteriormente para a cultura da soja. Bom, o que aconteceu ao longo do último mês, principalmente, é que a gente vinha aí com o prognóstico do IRI, né? Então aqui nós temos nessa figura cada uma das barras representando para aquele trimestre qual é a probabilidade de ocorrência daquele determinado evento. Então a gente vinha lá, né, desde o meio de junho, com um prognóstico maior de condição de neutralidade, depois laninha e por último El Ninho. Bom, quando chegou no começo de julho, veio uma situação como essa, em que mostrava uma mudança drástica, passando a laninha a imperar, principalmente, né, a partir de setembro, outubro, novembro, e isso chamou muita atenção, muito alarde em cima disso, mas a partir do meio de julho, a nova análise do IRI já nos trouxe o retorno para uma situação mais próxima do que estava antes. Então, o que a gente pode concluir é que persistimos aí com a condição de uma indefinição ainda se vai ser um ano neutro ou um ano de laninha, porém, certo, quase que certo, não posso dizer que é 100% certo, porque ainda existe alguma probabilidade para a ocorrência do El Ninho, porém, a maior predominância é que realmente fique aí entre laninha e a condição de neutralidade, com mais de 80% de probabilidade, tá? Então, veja que essa situação que a gente tem agora, obviamente a gente segue monitorando aqui, daqui 2 semanas a gente traz as informações atualizadas para vocês, mas isso é o que a gente tem no momento. Agora, o que mais importa é o que vai acontecer daqui para frente com as chuvas, né? Obviamente, com as temperaturas, a gente sabe que estamos passando por uma situação de um ano um pouco mais tendendo ao normal, né? Porque a gente vem se acostumando com os anos acima do normal e quando vem um ano dentro do normal, a gente acha que está abaixo do normal. Mas, na realidade, a gente vem dentro de uma situação normal de temperatura. A gente sabe muito bem que no estado do Rio Grande do Sul as geadas são normais, principalmente essas geadas que a gente chama de geadas de inverno, né? Obviamente as geadas tardias é que nos preocupa a partir de agora, principalmente para a cultura do milho que vai estar entrando no campo daqui a pouco e também para a cultura do trigo, né? Principalmente quando chegar a fase reprodutiva. O que a gente vê aqui é o prognóstico climático do INEMET para chuva. Então, para o Rio Grande do Sul, a gente vê acumulados aí a partir de 400 milímetros, chegando até mais do que isso no trimestre, tá? Isso nos indica aí uma condição de anomalia, que agora é o mapa do meio, variando de valores acima do normal em algumas regiões, ligeiramente abaixo do normal em outras e dentro da normalidade em boa parte do estado, tá? E veja que as probabilidades desses eventos, né, ocorrerem, seja acima da média ou abaixo da média, são muito fracas as probabilidades. Ou seja, o cenário ainda está muito incerto se a gente for olhar o que acontece aqui pelo prognóstico do INEMET. Quando a gente parte aí para o mês a mês, a gente vê que para o mês de agosto a tendência é de ficar dentro da normalidade, com algumas poucas áreas aqui com chuvas acima do normal. Quando vai para o mês de setembro, chuvas oscilando entre o normal e ligeiramente acima do normal.
e quando a gente vai para o mês de outubro é que aparece aqui um cenário um pouco mais crítico, mas obviamente sempre lá mais para frente é mais incerto, mas de qualquer forma isso já nos indica aí a possibilidade de um outubro ligeiramente mais seco. Bom, quando a gente parte para as previsões de mais largo prazo, né, e aí considerando os trimestres de agosto, setembro, outubro, novembro, outubro, novembro e dezembro, até novembro, dezembro, janeiro, a gente vê claramente aí que para o estado do Rio Grande do Sul, pelo IRI, há um sinal de chuvas abaixo do normal, incluindo aí boa parte, né, do Uruguai e da Argentina. Então tem essa tendência, principalmente no centro-sul do estado. Veja que essa situação só se normaliza a partir de novembro, dezembro, janeiro, né, quando a gente passa a ter aí uma condição mais dentro da normalidade. Então veja que nós vemos um sinal não muito claro pela previsão do INEMET em relação a oscilações da chuva, mas já pelo IRI um sinal mais claro de chuvas abaixo do normal, muito provavelmente em função dos cenários de laninha ou de neutralidade que estão sendo descritos aí, principalmente pelo modelo do IRI. Quando a gente parte para a previsão do modelo europeu, nós vemos uma certa concordância, parte do estado com chuvas ligeiramente abaixo do normal, ou seja, classe de probabilidade mais frequente, né? Uma leve tendência de chuvas abaixo do normal, persistindo no trimestre agosto, setembro, outubro, novembro, posteriormente avançando para o trimestre outubro, novembro, dezembro e também novembro, dezembro, janeiro. Então nós vemos claramente aqui, né, olhando aqui para o sul do Brasil, essa mancha mais amarela que indica uma maior probabilidade de ocorrência de chuvas abaixo do normal. Sempre lembrando que essa é uma previsão probabilística e, portanto, existe a probabilidade de ocorrerem as outras classes também. Só que essa é a classe de maior predominância. E, finalmente, a gente vai para o modelo do NOAA, que é o Climate Forecast System, e aí a gente vê que para agosto, setembro, outubro, né, parte do estado, boa parte do estado aqui, né, ainda sofre com chuvas abaixo do normal. Isso vai diminuindo e aí a partir de outubro, novembro, dezembro, uma tendência mais dentro da normalidade. Então veja que isso nos traz o quê? Um consenso, né? E o consenso para agosto, setembro, outubro, se a gente pegar aqui chuvas, vamos dizer assim, mais dentro da normalidade aqui pelo INEMET, abaixo do normal pelos outros três modelos, então a gente está dizendo aí que deve oscilar entre o normal e abaixo do normal nesse próximo trimestre. Se a gente fizer o consenso agora para setembro, outubro, novembro, então trimestre móvel avançando, nós continuamos a ver aqui um cenário negativo pelos três modelos, principalmente no centro-sul do estado. Então a gente continua apostando boa parte do estado ou parte do estado com uma situação normal, mas parte do estado com chuvas ainda abaixo do normal. Então veja que isso já vem se estabelecendo nesse mês de julho e há aí a tendência de que isso persista para os próximos trimestres. Quando a gente vai para outubro, novembro e dezembro, a gente continua observando chuvas abaixo do normal para esses dois modelos, que é o modelo do IRI e o modelo europeu, enquanto que o modelo americano do NOAA já nos indica aí uma condição mais dentro da normalidade. Então, de novo, apostando no cenário entre normal e abaixo do normal, né, para o estado do Rio Grande do Sul. E fechando para o trimestre novembro, dezembro, janeiro, a gente vê aí um cenário mais próximo da normalidade. Então, ainda com algumas manchas de chuva abaixo do normal, principalmente pelo modelo europeu, então a gente aposta mais aí num cenário de normal a ligeiramente abaixo do normal. Obviamente é muito importante, né, que a gente reconheça que essas previsões são probabilísticas, tem um grau de incerteza grande e que nos traz aí, né, uma situação que é abaixo ou acima do normal, mas não nos diz como é que vai ser a distribuição dessas chuvas. E, portanto, é importante que a gente continue acompanhando a previsão de tempo para que a gente possa ter aí uma melhor noção do que nos espera ao longo da safra e para que a gente consiga tomar as melhores decisões em função disso. Bom, com relação à previsão climática para a temperatura, a gente consegue ver aí pelo INEMET e pela grande maioria dos demais modelos que a tendência para o estado do Rio Grande do Sul é que a gente fique aí com as temperaturas dentro do normal. Ou seja, pelo que a gente viu da previsão, pelo menos para o mês de agosto, não está previsto aí pelo Global Forecast System
nenhuma outra entrada de massa tão intensa, mas obviamente a gente tem que continuar atento, tem que continuar olhando a previsão de tempo, porque isso é muito provável que aconteça. Por quê? Porque numa situação de El Niño e situação de neutralidade, a gente tem os avanços das frentes frias de forma rápida e isso permite com que as massas de ar polar também avancem de forma rápida, atingindo aí boa parte do centro-sul do Brasil, obviamente sendo o Rio Grande do Sul um dos estados mais atingidos por essa situação, tá ok? Então essas são as informações para esse ClimaCast. Eu espero que de alguma forma tenha ajudado aí os senhores a entender o que está acontecendo com o clima no estado do Rio Grande do Sul, o que a gente pode esperar aí para o próximo mês com a previsão do tempo e também para a safra, né, olhando esses prognósticos climáticos de mais a longo prazo. O cenário não é dos mais favoráveis, né, já que estamos aí diante de uma grande possibilidade de oscilar entre laninha e neutralidade, mas de qualquer forma a gente continua torcendo para que, assim como o ano passado, as temperaturas do Atlântico permaneçam mais elevadas que o normal, injetando vapor aqui no continente e possibilitando que haja chuvas, né? Que as chuvas ocorram, se não de uma forma abundante, mas pelo menos de uma forma regular, para que nos traga aí boas produtividades. Um grande abraço a todos e até o próximo ClimaCast.